Continuando nas reflexões de Santa Faustina, em que ela, baseado no tópico 532, sobre o coração puro e humilde de Jesus, ela começa a refletir sobre os próprios votos como freira. A gente acabou de falar dos votos da pobreza. Agora vamos para o tópico 534, sobre a castidade. Olha o que ela reflete. A castidade, este voto, como se sabe, proíbe tudo o que é vedado pelo sexto e pelo nono mandamento de Deus, naturalmente. Os atos, os pensamentos, as palavras, os sentimentos. E compreendo que o voto solene se distingue do voto simples. Compreendo-o em toda a extensão. Quando refletia sobre isso, Jesus disse: És minha esposa pelos séculos. A tua pureza deve ser mais do que angélica, porque com nenhum anjo tenho uma familiaridade tão estreita como contigo. A mínima ação de minha esposa tem valor infinito. A alma pura tem um poder inconcebível diante de Deus. Vamos refletir um pouco sobre as palavras de Jesus aqui. Primeiro, mostra o papel real na devoção católica da freira, da freira, do sacerdote, das almas religiosas. Então, Jesus deixa muito claro o seu contentamento com quem leva a sério essa vocação. Ele também tem críticas, como a todos nós, para quem se desvia do caminho e ele precisa recolocar no lugar. Mas lhe agrada muito quem responde a essa vocação. Mais do que isso, como ele ouve o apelo da humanidade e principalmente de quem se esforça na vocação da santidade. Olha só, ele não só considera realmente Santa Faustina como uma esposa espiritual, como as freiras se consideram realmente, depois dos ritos finalizados na Igreja Católica, mas ele falou: a mínima ação da minha esposa tem valor infinito. Então, por isso esse apelo pela oração, pelos valores e virtudes. E olha o que ele termina essa frase, porque eu sempre digo, Jesus não está falando só com Santa Faustina, porque ele insistiu. Santa Faustina não queria escrever. Santa Faustina mal terminou o primário, ela sabia escrever mais ou menos, não era muito uma prática dela. E Jesus insiste o tempo todo: eu quero que você escreva, eu quero que você escreva. Por quê? Não era só para Santa Faustina, era para todos nós ouvirmos. Ele fala o seguinte: a alma pura tem um poder inconcebível diante de Deus. Ou seja, a alma que busca verdadeiramente amar a Deus e a vocação da santidade, os céus estão ouvindo as nossas orações. Olha que coisa linda. Tópico 535, obediência. E aí tem a frase de Jesus, que ele teria dito a Santa Faustina: vim para cumprir a vontade de meu Pai. Fui obediente aos pais, obedeci aos carrascos, sou obediente aos sacerdotes. E agora nós vemos a reflexão de Santa Faustina. Ó Jesus, compreendo o espírito da obediência e em que ele consiste. Abrange não apenas o comportamento exterior, mas também a inteligência, a vontade e o juízo. Obedecendo aos superiores, somos obedientes a Deus. Pouco importa se é um anjo ou um homem a ordenar-me como representante de Deus. Sempre tenho que ser obediente. Não vou escrever muito sobre os votos, porque estes são claros e bem definidos. Passo antes a anotar alguns pensamentos de natureza geral sobre a congregação. Durante todo o diário de Santa Faustina, ela tem muito boa vontade, mas às vezes ela quer atropelar as outras pessoas para fazer as coisas acontecerem. E isso é na boa intenção, porque ela quer fazer a vontade de Deus, então ela tem planos e quando ela acha que alguém está atrapalhando, ela fica brava, ela fica chateada.
E na vida religiosa, eu já vou falar para quem não é freira, não é padre, né, não entrou para a vida religiosa, uma interpretação para o dia a dia, tá? Mas primeiro eu quero falar sobre os religiosos. Todas as aparições de Jesus, ele pede obediência, porque ele, aqui no diário, ele deixa muito claro que os representantes da igreja são os representantes dele na terra. Então, ele usa dessas pessoas para mostrar os planos dele. Então, quando uma freira, quando um padre, quando alguém desrespeita uma dessas regras, um desses momentos, ele fica chateado porque muitas vezes Deus está usando outras pessoas para levar todo mundo para o caminho que ele quer. Ele nos usa como ferramentas. Então é muito interessante porque Santa Faustina, em alguns momentos, ela quer atropelar as coisas. E Deus fala, não, a tua obediência me agrada, deixa que eu resolva o resto. Por que você se estressa achando que eu não vou conseguir cumprir os meus planos por causa de uma pessoa? Eu sou o Deus de tudo, eu sou o teu pai, você acha que eu vou falhar aqui? Logo eu que sou Deus? E é um treino que a gente tem, um treino de obediência e às vezes de entendimento e paciência de falar, Deus, eu me entrego nas suas mãos. E se eu ouvir um não, uma porta na cara, eu vou encarar que foi da sua vontade, me guie para o teu caminho certo. Então a obediência é nesse sentido de não ir atrás de rebeldia, mas atrás dos desígnios de Deus, e que quem ora e se abandona à vontade de Deus não deve temer portas fechadas ou um não na cara. E é interessante porque em História de uma Alma, esse também era um probleminha para Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela era impaciente, ela queria em alguns momentos conseguir as coisas naquela hora, daquele jeito, porque ela achava que aquilo era a vontade de Deus. E ela levava uma porta na cara. E ela, em História de uma Alma, conta, e ela não teve uma visão como Santa Faustina de Jesus falando, olha, espera, senta e espera, confia, filha. Não. Santa Teresinha, assim como nós, não teve visões. Então, Santa Teresinha, como nós, ela teve que rezar, colocar todas as intenções dela em oração, e quando uma porta se fechava, ela batia o pé, ela ficava brava, mas ela colocava tudo em oração e falava, seja feita a sua vontade. Então, é uma reflexão muito interessante, né? E às vezes essa obediência também entra num outro critério, que seria a imitação de Cristo, né? Que é um livro que eu estou lendo, e ele realmente é um combate contra o nosso ego, contra as nossas vontades, é acolher a prosperidade e acolher a adversidade louvando a Deus. Então, talvez, eu acho que já o exemplo de Santa Teresinha já é um grande exemplo, seja uma pessoa que tem uma vocação religiosa específica, como uma freira, um padre, mas também para todos os católicos, né? Santa Teresinha batia o pé, reclamava, mas no fim ela colocava tudo em oração e ela agradecia por tudo. E a imitação de Cristo é exatamente sobre isso. Quando você acha que as coisas não estão dando certo, louve a Deus. Reze, agradeça e fale, seja feita a sua vontade. É fácil? Eu vou dizer que não. Vou dizer que não. Eu escorrego e muito nessa hora. Mas a gente tenta, a gente se esforça. Que nem Santa Teresinha, que nem Santa Faustina. Santa Faustina, que em vários momentos Jesus chama a atenção dela e fala, eu quero que você obedeça à Madre Superiora, minha querida. Você não veio aqui? A vocação religiosa que você entrou não diz que você tem que obedecer à Madre Superiora sem questionar? Então você senta e espera. Confie no meu desígnio divino. Para Santa Teresinha a mesma coisa. Quando alguma coisa que ela queria não acontecia, ela levava uma bordoada da vida, mas ela colocava em oração e se reerguia. E ela falava, seja feita a vontade de Deus. E ela não tinha Jesus para falar na cara dela isso, né? Ainda que a gente tem Santa Faustina escrevendo pra gente. Mas é assim. Então, e a imitação de Cristo, que é um livro fantástico, para ir lendo aos pouquinhos mesmo, ele fala o seguinte, você tem que me louvar, né, Deus,
na prosperidade e na adversidade, porque quem se confia verdadeiramente à divina providência sabe que a adversidade não é em vão e que eu estou cuidando de tudo e que nada faltará. É o Deus que veste os lírios, é o Deus que garante o sustento do pássaro que não planta para receber o alimento. É o mesmo Deus dos lírios e dos pássaros, e ele está gritando para você: confie. Eu sei o que eu estou fazendo. Agradeça na prosperidade e na adversidade. E confie em mim. Eu farei a minha vontade em ti. E em seguida, né, depois dela falar dessas reflexões, ela fala dos planos se ela conseguir abrir o próprio convento, a própria ordem da Divina Misericórdia. Um tópico interessante aqui no 537 é o seguinte: que as irmãs que entrarem nessa ordem, elas serão como uma pessoa morta, nem compreendida pelo mundo, nem compreendendo o mundo. Essa pessoa deve se colocar entre o céu e a terra e suplicar incessantemente a Deus misericórdia para o mundo e poder para os sacerdotes, a fim de que as palavras deles não ressoem em vão e para que eles mesmos possam manter-se nessa dignidade admirável e, expostos a tantos perigos, manter-se sem nenhuma mácula. E embora as irmãs não sejam muitas, hão de ser almas heróicas. Não haverá lugar para almas medrosas e desvigoradas. Talvez uma mensagem desta reflexão que Santa Faustina fazia para o seu próprio convento, se aquilo fosse sair do papel, dependendo da vontade de Deus e do momento certo, que seria o momento de Deus. Santa Faustina, sem saber quando aconteceria, se ela estaria viva ou não, se aconteceria afinal, ela escreve isso e fica um recado. Vamos rezar hoje pelos padres que conhecemos, pelas freiras, pelas vocações religiosas, pelo pessoal da igreja. Vamos rezar para dar forças para eles. E se você souber de algum padre que venha à sua mente, não necessariamente só da sua comunidade, mas até um padre famoso que está em redes sociais, rádios, jornais, televisão, reze por eles também. Tópico 539. Deus nos fez participantes da sua misericórdia, e mais ainda suas dispensadoras. Por isso, o nosso amor por cada alma deve ser grande, a começar pelas eleitas e terminando pela alma que ainda não conhece a Deus. Pela oração e pela mortificação, abriremos caminhos como missionários. E lembremos que, como soldado na frente de batalha, não pode aguentar muito tempo se não for sustentado por forças exteriores, que, embora não participem diretamente da luta, fornecem tudo de que o missionário necessita. E isso é complementado pela oração. Portanto, cada uma deve se distinguir pelo espírito do apostolado. Ó, o pessoal do apostolado da oração, no episódio passado falamos de novo do Sagrado Coração de Jesus, manso e humilde, ó, de novo, um chamado ao apostolado. Aqui ela falava ainda da reflexão se ela fosse abrir o convento dela, da Divina Misericórdia, que seria uma outra ordem, né, que era uma especulação que ela não sabia se era a vontade de Deus ou não, qual seria o tempo de Deus para isso, se iria sair do papel ou não. E ela é convidada em vários momentos que ela tem ansiedade, por isso que Jesus fala: calma, deixa que eu resolvo tudo e os meus planos são perfeitos. E mais uma vez a importância de rezar pelos outros, pela conversão dos pecadores, pelos outros, rezar pelas outras pessoas. E é interessante essa reflexão de Santa Faustina, porque ela também tinha aquela vontade de andar pelo mundo, de fazer 1 milhão de coisas, ela queria fazer tudo por Deus. E ela divide da mesma sensação e da mesma conclusão que Santa Teresinha do Menino Jesus em História de uma Alma. Porque as duas são assim: eu queria fazer tudo, eu queria peregrinar, eu queria espalhar a palavra de Deus em tudo. E no final, elas têm a missão de rezar. Rezar pelo mundo, pela conversão, pelos padres, pelas pessoas.
E num primeiro momento, tanto Santa Faustina quanto Santa Teresinha, elas ficam meio cabisbaixas, meio desanimadas, que elas só vão rezar. E é revelado para elas na vida de oração que essa é a grande missão. Que é isso que deixa a batalha viva, é isso que mantém o soldado na guerra, e que orar pelos outros, a oração de intercessão, rezar pelas outras pessoas é muito importante. E não é um convite só de Santa Teresinha e de Santa Faustina, é para todos nós. Reze pelas pessoas.